Então, pessoal, hoje eu tenho o prazer de estar aqui com uma figura conhecida das suas manhãs de domingo. Hoje ele está na TV, mas ele veio das oficinas. Eu estou aqui com meu amigo César Unhani. Ele é piloto do programa Auto Esporte da TV Globo. Obrigadão, César. Que bom ter aqui, cara. Poxa vida, Marco, eu que agradeço aí. Obrigado pelo convite. Vai ser sensacional bater um papo com você aí. Que joia, cara. César, de onde que você é? Você é daqui da região mesmo ou não? Não, eu na verdade acabei escolhendo, né, a região de Campinas, mais precisamente Paulínia, para morar, né? Eu sou nascido no ABC Paulista, em Santo André, com 18 para 19 anos. Aí sim eu fui morar em Tatuí, interior de São Paulo, onde eu fui trabalhar como piloto de testes, enfim. E com 13, 14 anos de idade, em Santo André, eu fui trabalhar numa oficina chamada Autodireção Antoninho. É muito louco, né? Alguém hoje que está nos ouvindo aqui, imaginar que uma criança de 13, 14 anos vai trabalhar numa oficina, né? Um ambiente perigoso, ferramenta, carro, macaco que desce, sobe, enfim. Mas era assim, né? Nós mais jovens, eu tenho 53 anos, né? Eu sou de 68. Nós começávamos a trabalhar muito cedo. E foi ali que eu tive o primeiro contato, né, com a graxa, aprendi mecânica com a mão na graxa mesmo, né? É isso justamente que eu ia te perguntar, cara. Você contasse um pouco da sua trajetória. Lá da oficina, com 13, 14 anos de idade, que você já tinha me contado, eu achei espetacular, apesar desses detalhes que você mencionou agora. Como é que você chegou a piloto de provas, enfim, e tudo que você faz hoje, né? Ah, legal. O que acontece é assim, né? Eu mal poderia supor, né, que aquilo que eu fazia quando jovem, dentro de uma oficina, ia ser tão importante para forjar em mim, né, um entendimento de como um carro funciona para depois ser um piloto de testes. Por que eu digo isso? Muitos acabam se transformando num piloto de testes, treinando a parte de condução, treinando, fazendo uma faculdade de engenharia, o que é muito legal. Só que quando você aprende mecânica, abrindo o motor, fechando o motor, sabendo exatamente como as peças funcionam ali dentro, você leva um carro lá e está com barulho, aí você pesquisa esse barulho, acha o barulho, testa o carro de novo e vê que aquilo funcionou. Portanto, isso te dá, né, um lastro muito grande para você conseguir ser um bom piloto de testes. E claro que eu almejava ser piloto de testes, por quê? Como eu disse, eu nasci em Santo André, e a região do ABC, ela sempre foi muito pujante com relação à indústria automobilística. Todas elas estavam ali. Então, com muita frequência, eu via aqueles carros de testes com placa azul na época, andando para cima e para baixo. E a gente sabia que eram os pilotos de testes testando os novos lançamentos da época de Volkswagen, Ford, GM, né, que era quem dominava a região do ABC ali, exatamente. E aí eu, como trabalhava numa oficina, tinha um trabalho que ninguém queria fazer, que era o trabalho de alinhamento, né? Alinhamento e balanceamento. Só que naquela época, diferente de hoje, que você tem uma máquina 4D eletrônica e computadorizada que faz o alinhamento, naquela época eu alinhava com uma linha de pescar o carro, com pêndulos, era diferente, né? Você que me contou isso, cara, eu não sabia. Quando eu conheci você me contou, eu não sabia. Mas conta, naquela época cara. Era assim. E ninguém queria fazer, era pesado aquilo, né? E não é como hoje, que você tira o carro de uma oficina e vai num auto center para alinhar. Não, antes a própria oficina consertava e fazia o alinhamento. De tão trabalhoso que era, algumas pessoas começaram a se especializar só em alinhamento. Então a oficina executava um trabalho de suspensão, por exemplo, e levava o carro para alinhar num especialista. Naquela época não era assim. O balanceamento, pra você ter uma ideia, era o que a gente chama de enceradeira, que era o balanceamento estático e tal. E aí, a cooperativa de consumo dos empregados da Autolatina foi a fusão da Volkswagen com a Ford, ela queria montar um setor deste lá na Silva Jardim, em São Bernardo. Aí o gerente desse departamento vai até a Pirelli. Lá na Pirelli, ele vai no centro técnico e pergunta, daqueles que faziam alinhamentos, né, no centro técnico da Pirelli, quem gostaria de ir trabalhar, né, com a cooperativa de consumo dos empregados da Autolatina. Ninguém quis, achou que não era vantajoso, mas
me indicaram. Falaram assim, ó, para nós não é interessante, mas tem um moleque ali na rua, na autodireção Antoninho, na rua Javaés, que aquele cara lá, eu acho que ele pode ser uma boa para vocês. Eu me lembro como se fosse hoje. Entrou um cara descendo a rampa da oficina, perguntando por mim, e se eu queria ir para lá. Para mim já era um bom negócio. Você tinha 14 anos nessa época, César? Não, nessa época eu já estava eu ia me alistar, então eu estava lá de 17 para 18. Aí, meu pai trabalhava na Volkswagen, então tudo isso me aproximava mais dele, e eu fui para lá. Quando eu comecei a trabalhar lá, a ala 17, que é a área de pesquisa e desenvolvimento da Auto Latina, começou a levar alguns carros para eu fazer alinhamento das pessoas que trabalhavam lá. Teve uma pessoa, e é importante a gente frisar as pessoas que passam pela nossa vida, né, chamado Max. Ele era um dos coordenadores dos pilotos de testes. Então, quando eu comecei a alinhar, 18, 19 anos, eu já ia e testava o carro, ele falava assim, que eu prestava atenção e fazia algumas coisas que pareciam um piloto de testes. E aí ele me fez o convite, você não quer preencher uma ficha para ser piloto de teste? Eu falei, pergunta para o macaco se ele quer banana, né? Aí eu peguei, fiz essa ficha, e eu me lembro como se fosse hoje. Na cozinha da casa da minha mãe, ela estava no fogão, né, ali, eu de costas para ela na mesa, e eu virei para ela e falei assim, mãe, eu vou ser piloto de testes. Aí ela falou assim, que Deus te abençoe, meu filho, mas por que você tem tanta certeza? Olha a data aqui. Quando eu fui assinar meu nome, colocar a data, era dia 8/8 de 88. E em janeiro de 89, eu fui contratado como um dos pilotos de testes mais jovens da indústria automotiva. Muito rápido. Você ficou quanto tempo? Então, você entrou, ficou meses e foi contratado? Meses, foi contratado, e aí eu fiquei 6 anos. Eu vi a separação, né, da Auto Latina entre Volkswagen e Ford. Como a pista era em Tatuí, interior de São Paulo, e eu já tinha uma casa lá, eu resolvi ficar para a Ford. No final de 96, eu recebo 3 propostas de emprego. Ser piloto de testes da Pirelli, ou da Monroe, ou da Cofap. E aí eu opto pela Pirelli. Aí fiquei na Pirelli até 2015, e aí outras propostas muito interessantes vieram, né? Eu já não tinha mais tanta vontade de ser um cara CLT, eu já tinha empresa, eu queria cuidar das minhas coisas, e já vai para um bom tempo que eu realizei um sonho, que é ser parceiro da Michelin, né, que tem um campo de provas mais top de pneus do mundo, tem um campo de provas em Ladoux, na França, que é incrível, 4.000 pessoas dedicadas à pesquisa e desenvolvimento. Então, a vida foi me levando para esses lados. Agora, o que eu não podia supor, Marcão, era que eu ia me apaixonar tanto pela comunicação, né? Porque aí veio corrida de automóvel, veio a imprensa me conheceu como uma fonte, né? E de uma fonte eu acabei me tornando um especialista, e hoje uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a comunicação, seja na rádio CBN, seja no programa Auto Esporte, seja nas palestras, nas mídias sociais, ou assim como nós estamos aqui agora no podcast. Cara, mas você teve que, eu acho que você se preparou, porque você fala bem, você era um cara de teste, você vivia dentro do carro, não esquecendo que você partiu da oficina. Para você entrar bem no ramo de comunicação, você teve que se preparar? Como é que aconteceu isso, cara? Tem que se preparar? Como é que foi? Bastante. Você sabe que eu respondo quase todos os dias, né? Pessoas que entram em contato pelas redes sociais me perguntando como é que eu faço para ser piloto de testes, né? E eu sempre digo que ter uma boa alimentação, não beber, não fumar, tudo isso é importante. Entender de carro, obviamente, e ter sensibilidade para dirigir. No entanto, invista boa parte em comunicação. Por quê? O piloto de testes, ele é um sujeito, assim como um sommelier, embora bebida alcoólica, né, um vinho e carro não se misturem, mas um sommelier, o que ele faz? Ele começa a dar notas para um vinho, buscando a sua memória representativa, para fazer você tentar sentir algo sem tomar. Então ele fala que o vinho tem uma cor rubi, tem aromas de frutas cítricas ou de frutas vermelhas, ele é aveludado,
ele é persistente na boca, você já começa, né? Ele é O cara é suave. super sensível, né? Isso, exatamente. O piloto de carro, ele faz a mesma coisa. Ele vai sentir o carro, ele vai estabelecer uma comunicação não verbalizada com o automóvel, e aí ele vai decodificar isso, transformar isso, verbalizar isso, e na hora de verbalizar, você não tem noção de como é o seu interlocutor. Então, às vezes, você precisa usar um vocabulário mais técnico. Para se fazer entender por vezes, você vai ter que usar analogia. Então, as pessoas que têm... Sabe aquela história assim, ó? Eu falei. Se ele não entendeu, o problema é dele. Para um piloto de teste, isso não existe. Não, pro Se você comunicador, né, César? o comunicador é o cara que entende que o fato de eu estar falando não significa que você está me ouvindo. Então eu tenho que me fazer ouvir. Mesmo que você esteja me ouvindo, não significa que você está me entendendo. É um papel do comunicador se fazer entender. Mesmo que você esteja entendendo, não quer dizer que você aceite. E mesmo que você aceite, não quer dizer que você vá praticar. Aí sim, isso é com quem ouviu. Mas se fazer ouvir, se fazer entender, é um problema de quem fala, é um problema de quem comunica. E eu acho tão raro a oportunidade de se comunicar, porque o cara está te emprestando o bem mais precioso que ele tem, o tempo. Então, saiba usar o tempo dessa pessoa para entregar algo que faça a diferença na vida dela. Se você conseguir esse propósito, bingo. Se você, enquanto comunicador, entender que o protagonista não é quem fala, é quem ouve, bingo. E que você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa, bingo. E aí eu venho me apaixonando por isso. Eu tive o prazer, né? Eu passei muitos anos com as pessoas me dizendo o que você acabou de me dizer. Caramba, você fala bem, não sei o quê. Você fez algum curso? Você fez alguma coisa? E eu nunca fiz nada. Na verdade, eu sempre fui muito curioso. Pra você ter uma ideia, para eu querer falar bem, eu pegava referências. Eu chegava a ficar assistindo TV Senado só para ver os caras discursarem. Aí eu vi o gestual, eu vi a roupa, a forma como ele falava. Aí eu falava, caramba, como esse cara, o que ele tem de diferente? Como é que ele se posiciona, né? Até que eu ganhei um presente na Globo de fazer 10 sessões com a fonoaudióloga, que é a Leni. Cara, quando eu cheguei lá, ela faz toda a parte de jornalismo da Globo e também da parte de jornalismo da TV e da Rádio CBN. E quando eu cheguei lá, e aí já vai no nosso podcast aqui, quem sabe, uma dica, que foi uma dica que me deram e eu acho que ela é preciosa, ela disse o seguinte, nós nos comunicamos muito mais visualmente do que verbalmente, né? Então o podcast, por exemplo, ele é um desafio, né? Porque você, quando fala para um ouvinte e não um espectador, você tem que prestar muito atenção nas analogias e, de repente, descer mais fundo na explicação, porque a pessoa não está te vendo. É diferente quando a pessoa te vê. E como eu trabalho mais para TV, a pessoa te vê. E ela fala, palavras dela, que uma das minhas vantagens é que ela falou que ela já fez uma experiência que é desligar o som da televisão e me ver falando. E ela fala que ela consegue entender o que eu estou dizendo mesmo com um áudio nulo. Por causa das suas expressões? As suas expressões falam muito. O jeito que você fala, fala muito. Então, ela diz, né, que tem gente que quando fala fica muito parado aqui, você só escuta a voz e a boquinha mexendo. Não tem a emoção, não tem aquele brilho, não tem a mão que pontua e aquela coisa toda, né? E aí eu fui tentando melhorar cada vez mais. Ainda sou uma criança nessa estrada. E só para finalizar essa história da comunicação, desde muito pequeno, Marco, eu me percebi o seguinte, as pessoas mais incríveis que eu conhecia eram ótimos comunicadores. Chefes, parentes, não eram pessoas que falavam muito, eram pessoas que sabiam, tinham uma precisão de comunicar. Quando ela começava a falar, você ficava olhando para ela assim, e ela conseguia fazer você viajar naquela história dela, né? Então eu sempre achei muito bonito quem se comunicava bem. E espero
Eu não posso dizer que eu me comunico bem, porque quem tem que dizer isso são as pessoas. O que eu posso dizer é que eu me esforço para fazer bem. Agora, se está ficando bom, aí é uma análise do público e eu só tenho que receber o elogio ou a crítica e tentar melhorar. Sou suspeito que eu sou seu fã, amigo, mas esse sobrenome aqui, você falou de mexer com a mãozinha, você é descendente de italiano? Ma che? Madonna! Italianaço! Não dá pra negar, né, cara? Não dá pra negar, né? Não tem jeito. Madonna! Eu te falo uma coisa, César, até foi legal, sua história é muito joia, cara. Se você fosse pontuar alguns pontos, né, é redundante, mas marcantes para você, que foram pontos de virada, eu acho que até algumas você já comentou, que te levaram a esse sucesso, né? Hoje você tá, né, você tá na TV Globo, um programa, cara, que assim, incrível, né? Eu sempre falo, pessoal, muita gente que não dava muita bola para programas automotivos, o Autosport ele assiste. Ele é muito amigável, ele é muito fácil de assistir, né? CBN, enfim, um monte de coisa que você faz. Na sua vida, dessa trajetória que você está contando, que é bem legal, que pontos de virada você considera que foram marcantes? Olha, eu escrevi um livro, né, chamado A Fonte, e você sabe que livro, tem cara. todo um protocolo, né, para você escrever um livro e tal. E entre eles, para responder essa sua pergunta, tem um momento no início do livro que você tem que fazer agradecimentos. E eu vou te responder usando o que eu fiz no livro. No livro eu disse o seguinte, que eu agradecia imensamente pessoas que pegaram na minha mão e disseram assim, César, ó, o caminho é esse, vem cá que eu vou te ajudar. São pessoas que estão todos os dias nas minhas orações, ok? Mas eu tinha um agradecimento especial a pessoas que disseram para mim, você não vai conseguir. Você não é capaz. Isso aqui não é para você. Essas pessoas, você não pode. Então, essas pessoas foram pessoas que me fizeram melhorar muito. Foram desafiaram? Pessoas que me desafiaram. Então, as maiores e melhores viradas que eu tive na minha vida foram momentos aonde eu saí da zona de conforto e algumas pessoas me geraram desconforto e me desafiaram. Eu me lembro quando eu andei de carro de corrida em 2007, 2008, que todas as vezes que eu chegava na pista, em 2007 eu ganhei o capacete de ouro como melhor piloto, de 9 corridas eu ganhei 11. Caramba. E olha só que curioso, quando eu chegava no autódromo, e alguns pilotos diziam assim, pô, chegou, acabou, vamos ver quem vai chegar em segundo. Então os caras me enchiam minha bola. Eram corridas muito difíceis, eram corridas que eu tinha problema de concentração, eram corridas que eu já nos treinos tinha dificuldade, a gente até ganhava, mas com muita dificuldade. Quando eu chegava no autódromo e o piloto dizia, esse cara não é de nada, isso é um fracote, isso é uma mentira. Rapaz. Pisava no calo. Isso me dá um combustível. Então, aquela estratégia que as pessoas às vezes utilizam sobre um adversário, quer tentar humilhá-lo, quer tentar desqualificá-lo, corre o risco de você dar um combustível para ele, que ele vai tirar forças, sabe Deus da onde, para aquilo dar certo, né? Então, se você pegar a história Rush, né, que mostra o que aconteceu com o Hurt e com o outro piloto, já vou me lembrar o nome dele, enfim, quando um disse que ia parar de correr, o outro falou, não, você tem que continuar correndo, porque você foi a minha motivação. Eu queria ganhar de você. Eu quando ia treinar, eu corria 10 quilômetros, mas para ganhar de você eu comecei a correr 15. Eu só treinava 3 vezes por semana, mas para ganhar de você eu comecei a treinar toda semana. Para ganhar de você, eu não rezava, eu jogava o joelho no chão e comecei a rezar. Então olha como um bom adversário, ele te melhora. Ele te faz rezar mais, ele te faz treinar mais, ele faz estudar mais. Você lembra de algum fato, César, algum desses aí que foi marcante para você? Que é bem legal isso aí. Você lembra de algum que
Me Uma lembro. pisada boa no seu calo? Vou falar um que foi assim. Eu, em 2007, eu ganhei, fui muito bem, né? Ganhei até o capacete de ouro. Quando foi 2008, eu cheguei no autódromo achando que eu já era o campeão. E o que aconteceu? Na primeira corrida de 2008, em vez de chegar em primeiro, que era o lugar que eu estava acostumado a chegar, eu cheguei em sexto. E ó, quase perdendo a sexta posição e caindo para sétimo. A equipe como um todo me pediu desculpas, falou, César, sei lá, é o carro, é isso, é aquilo, aquilo outro, vamos ver o que aconteceu e vamos embora, porque andar rápido eu sabia andar. Carro que não estava indo para frente. Ou seja, a primeira análise foi essa. Aí, na segunda corrida, não foi diferente. Nós tivemos uma dificuldade muito grande. Muitos acham que o meu melhor ano foi 2007, mas não foi. Meu melhor ano foi 2008. Por quê? A partir dali, eu percebi de que tinham pilotos novos, de que todo mundo tinha melhorado, todo mundo tinha subido a régua. Eu mesmo, né, fui um adversário que puxei a régua para cima. Então, a partir da segunda corrida, eu, pelo menos 3 vezes por semana, ia na equipe. E aí ajudava a escolher os pneus que a gente ia usar para a próxima corrida. Escolher os pneus assim, o pneu tem durezas diferentes. Então, que pneu ia estar na dianteira direita, que pneu ia estar na traseira esquerda. Ajudava no alinhamento, ajudei a desenvolver a tubulação do escapamento com um material que fizesse o ar passar mais rápido, apertar o rolamento para deixar a roda bem solta, para a gente não ter ali folga, mas também não prender e diminuir a resistência ao rolamento. Em praças como Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro, ajudei a desenvolver um líquido de arrefecimento, porque o carro tinha problema de temperatura lá. Então, isso é ajudar a preparar, isso é ajudar a preparar o carro, é isso? Isso é ajudar a preparar. O Piquet, por exemplo, o Piquet falava muito disso, né? De preparar carro. Isso. E os pilotos, de modo geral, não fazem isso, né? Mas ali eu vi que eu tinha que fazer aquilo. Mas o que aconteceu? Então, veja bem, frente a uma dificuldade, eu comecei a melhorar. Aí, nós nos sentávamos nos pneus dos carros para comer marmita. E aí tinha piloto ali que em 2007, vou ser muito franco, eu não sabia nem o nome. Em 2008, eu sabia o nome de todos os meus mecânicos. Eu sabia o nome dos filhos, o nome da esposa. Sabia que tinha um filho que estava 3 meses no hospital. E das dificuldades deles. Então, nós nos tornamos uma equipe muito mais coesa em 2008 por causa da dificuldade. Porque a gente não estava conseguindo ter bons resultados e a gente precisava ganhar. Eu vou explicar por quê. Diferente de 2007, em 2008, eu praticamente estou quebrado financeiramente em função da minha esposa teve câncer de mama. Eu fiz tudo particular para ela. E eu estava construindo uma casa. Então, a casa estava me tomando muito dinheiro, aí veio o problema do câncer de mama, e aí veio a cirurgia, tudo particular, melhores médicos, melhores isso, melhores aquilo. E eu estava vendendo o carro, para você ter uma ideia, parei a obra, enfim, eu estava mal financeiramente. Quem ganhasse o troféu Maserati de 2008 ganhava uma moto TM Concept da Harley Davidson, que na época custava 100 mil reais. Isso resolveria os meus problemas, tá bom? Então, tinha mais esse ingrediente. E eu tinha que esquecer um pouco do que estava acontecendo em casa para que eu pudesse me concentrar nas corridas também. Então, tudo isso, veja bem, não estar tão competitivo foi uma dificuldade que nos fez melhorar. O problema de doença em casa é mais uma dificuldade que a gente tinha que superar. Nossa. Tudo isso acarretou num problema financeiro e a gente tinha que superar. Então, 2008, diferente de 2007, que foi um ano que a gente voou, em 2008 foi só dificuldade. Só dificuldade. E a gente tendo que superar todas essas dificuldades. Pois bem, quando chegou na última corrida em Interlagos, eu cheguei na penúltima corrida liderando, mas por muito pouco. Perdi a liderança por 1 ponto na última corrida. Então, na última corrida, o meu adversário tinha 1 ponto na minha frente. E aí, na verdade, não foi bem isso, desculpa. Aí nós tínhamos uma diferença de ponto e o meu adversário estava na frente ainda. Só eu ou ele podia ser campeão na última. A gente vai para a última corrida. Na última corrida, várias coisas aconteceram naquela prova, mas eu tinha que liderar a prova,
e o meu adversário, ele não podia chegar em segundo. Senão ele Nossa. ganharia. Na verdade, ele não poderia, ele poderia chegar até acho que terceiro ou quarto, que ele seria campeão. Mas eu tinha que ganhar a corrida de qualquer jeito. Aí eu vou, esse cara tem um problema de batida, ele sai, só que eu também me envolvi nessa batida. Só que não aconteceu nada no meu carro. Nossa. Só que me deram uma penalidade. Me jogaram para décimo. Eu tive que fazer um drive-thru e cair para décimo. Eu tinha que chegar, no mínimo, em sétimo para ser campeão daquela corrida. Saindo de décimo. Saindo de décimo, né? Aí eu se 19º, 8º, 7º, 6º, 5º, 4º, 3º. Você chegou em terceiro Ainda do fui pra décimo, pole. cara. E aí eu ganho o campeonato com 1 ponto de diferença. O mais louco disso, cara, é quando eu chego em casa, porque ninguém pôde ir lá me assistir, porque a Regina estava puxando 2 drenos, que ela tinha 2 drenos do custo, do tal. E aí quando eu chego em casa, aquela festa e tal, aí ela, tudo bem? Ela fala, tudo legal. Eu falei, só que eu tenho uma notícia para te dar. Ela, o quê? Eu não trouxe 100 mil reais para casa. Ela, nossa, o que aconteceu? Eu falei, eu trouxe só 10. Mas o que aconteceu com os outros 90? Eu dividi com toda a equipe. Ninguém é campeão sozinho. Então, eu sabia o que aqueles 10 mil reais poderiam proporcionar na vida daquelas pessoas, entende? Então, eu sempre digo que 2008, com toda essa dificuldade, foi o melhor ano. Foi o ano que eu mais cresci, foi o ano que fisicamente eu estava mais forte, porque aquilo que eu te falei, em vez de correr 10, eu corria 15. Em vez de treinar só 3 vezes por semana, eu corria, sei lá, 5 vezes por semana. Foi o ano em que eu caí de joelhos todas as noites antes de dormir, rezar. Então, a dificuldade, ela te melhora. Então, por isso que eu digo, as grandes viradas na minha vida, algumas aconteceram com pessoas abrindo as portas para mim, mas as mais legais foram aquelas onde as pessoas fecharam as portas para mim e eu dei uma voadora e abri a porta com os 2 pés. Né? Cara, mas esse ano 2008 é inacreditável, realmente não é. Cara, eu tô pasmo aqui, porque realmente foi uma coisa assim que mexeu profundamente com a sua vida como um todo. Marco, mas você sabe que você tá me dando uma oportunidade de comentar. Cara, e a Regina, me conta? Pelo amor de Deus. Não, super bem, maravilhosa. Foi salva. Pelo amor de Deus, cara. Não, tá linda, maravilhosa. Isso 2008 para cá, quantos anos não faz, né? Já vai para uns 15 anos já. Nossa. E tudo deu muito certo, até porque ela se cuida bastante também. Enfim, isso só fortaleceu mais ainda, né? Eu tô com a minha mulher há 33 anos, né? Só fortaleceu mais ainda a nossa relação, enfim. Mas é legal que você está me dando uma oportunidade aqui no seu podcast, né? Onde você falou, bastante gente acaba conhecendo a gente por conta do programa Auto Esporte e vê a gente lá na TV, acha que a nossa vida está muito distante do que é a verdadeira vida da esmagadora maioria das pessoas. E não é. A gente passa dificuldade, a gente rala. Cara, muito além, viu, César? Eu acho que essa história, cara, eu acho que é isso que tem o grande valor de poder compartilhar algumas histórias que podem ser realmente marcantes para algumas pessoas e realmente inspirar as viradas. Eu acho que todo mundo tem, eu concordo com você, todo mundo tem suas viradas, né? Essa sua história é espetacular e realmente é muito inspiradora. Falando em corrida, você ainda corre, César? Pois é, eu de 2019, 2020 eu corri na Porsche Cup, 2020 foi um ano muito difícil por essa questão da pandemia, a gente abriu a temporada, não tinha ainda a pandemia, aí a pandemia veio. E o que acontece, né? Eu tenho 2 patrocinadores muito fortes, né? Eu tenho a YPF, que é a petrolífera argentina que tem a fábrica mais moderna de lubrificantes do mundo, né? Sim. E a gente tem a Michelin. E tanto para uma como para outra, essa fase de pandemia de 2021, que se instalou de uma maneira muito mais pesada do que foi em 2020, vários fatores fazem com que a gente tire o pé de 2021 estrategicamente, até em respeito. A vida não pode parar, tudo bem. Mas vamos lá, comercialmente, televisivamente, sob o ponto de vista de marketing, tudo tal, o aproveitamento ele fica menor.
quando você tem patrocinadores que precisam da presença do público, seja na arquibancada ou nos boxes. A gente quer receber os clientes, os amigos, fazer negócios, porque as pessoas assistem corrida e acham que a corrida é só aquilo que você vê na TV. E não é. Acontece muitos negócios durante uma corrida, durante o final de semana de corrida. É o momento de você trazer seu fornecedor, trazer seu cliente, trazer um futuro cliente, proporcionar para ele algo que é incrível, né? Ver carros a mais de 200 km por hora, não é qualquer carro, Porsche, Claro. né? Então a gente conta muito com essa experiência que as marcas podem proporcionar no autódromo, né? E nesse circo itinerante, porque uma hora você está em São Paulo, Goiânia, e nem viajar você está podendo viajar. É verdade. Então, conforme as coisas foram piorando, eu acho que estrategicamente é um ano que nós devemos trabalhar mais essa questão das mídias sociais, das plataformas digitais, e evitar eventos presenciais, que é o que a corrida de qualquer forma. 2021 não vai ter corrida. Não é, e não está um ano legal para. Não critico quem está fazendo, que bom que estão fazendo, mas tanto a YPF quanto a Michelin, se fizer conta, a conta não fecha, e aí a gente tem que prestar contas disso, né? Então vamos fazer outras coisas. A gente continua, eu e YPF, eu e Michelin, estamos fortes aqui em 2021. Olha que coisa boa, César, que coisa interessante, cara, né? Aquele projeto que a gente está junto com a YPF, né? A Michelin está entrando junto, cara. Nós vamos falar mais vezes. Não, que maravilha. Então, que legal, cara. Que legal. Comigo. Que joia. E uma coisa que eu fiquei pensando, até eu comentei com você antes, cara, deve ser uma loucura. O pessoal deve encontrar com você, a primeira pergunta deve falar, César, que carro que eu compro? Direto acontece isso? E principalmente nas redes sociais, né? Então você vê o sujeito que quer comprar um carro, ele está em dúvida entre carro A, B ou C, ou ele tem já um carro na cabeça e pergunta, olha, você me aconselha carro X, Y, tal? E aí, claro que eu tomo muito cuidado, né, na hora dessa resposta, porque comprar carro... Veja, primeiro, você está comprando um carro para você. Você não está comprando, não sou eu que estou comprando um carro. Claro. Né? Então, uma coisa é eu dizer o que eu gosto. Uma coisa é eu dizer o que cabe para mim. Outra coisa é eu dizer o que é bom para você. E veja, para eu te dar essa resposta, eu preciso saber quanto você está disposto a gastar, se você anda no carro sozinho, se é durante a semana você e depois família, onde é que você mora, tem subida, você mora em garagem, é prédio, é casa, tem dificuldade para entrar nessa garagem? Olha, a garagem é estreita, é grande. Se você me falar que a sua garagem é enorme, eu já posso pensar num carro grande. Se você me falar que, você não consegue nem fechar o portão num carro, eu tenho que pensar em outra coisa. Então, o universo, você tem que ir indo por exclusão, né? Através dessas perguntas, você vai por exclusão. César, mas dá para você montar quase um guia disso. Você começou a falar, eu falei, gente, olha quanto tinha. Eu fui ticando aqui, falei, dá para você montar um guia, cara, de como comprar um carro. Acho assim, você chega mais... Eu tenho uma frase que não é minha, né, mas eu sigo ela, que eu digo assim, o mais importante na vida não é você saber o que você quer, é você saber o que você não quer. Quando você começa a excluir o que você não quer, você começa a entender o que é possível, quais são as probabilidades. Então, o que eu não quero? Eu não quero um carro acima de 80 mil. Nossa, você já excluiu um monte de coisa. O que eu não quero? Eu não quero um carro baixo. Você já foi lá para os SUV. O que você não quer? Eu não quero só a gasolina, eu quero flex. Olha como vai melhorando. Então, vai primeiro limando o que você não quer. Eu tive uma marca e tive um desprazer muito grande com ela. Você já vai limando aquilo também. E a partir daquilo que... eu preciso de um carro que caiba 5 pessoas. Meus filhos são grandes. Meu filho também usa o carro. Eu preciso de porta-malas. Não, para mim porta-mala não é importante. Então não dá só para dizer para o cara, esse carro é bom? Depende. Para quem? Me conta a tua história. A partir daí, posso falar, com este perfil que você está descrevendo, e ainda assim, o que eu faço? Eu dou para ele duas,
ou 3 opções e falo, ó, vá até uma concessionária e faça um test drive com carro A, com carro B e com carro C. Qualquer um desses 3 que você escolher vão estar dentro do que você está pretendendo. Eu vejo que hoje as pessoas elas querem respostas muito fáceis. Elas querem que você crave para ela um carro, uma marca e um modelo. Não tem como. E a vida não é fácil assim. Eu vejo por mim. Até eu, de carro particular, eu sempre andei com carro sedã. Sempre andei com sedã no dia a dia. Vem de 6 meses para cá que agora eu quero usar o SUV. Então eu só uso o SUV. Né? Então, para ser mais franco, eu tenho um Volvo XC60, que é o carro que eu uso no meu dia a dia. O Enzo começou a dirigir e eu queria para ele um carro completinho, com assistente de frenagem, com tudo, tal. Ele anda com um Kia Sportage, um carro maravilhoso. E aí, para eu brincar, eu tenho uma Porsche, né? Eu tenho uma 911, você viu outro dia. Maravilhosa. Então é um carro que eu uso assim, ando muito pouco, ando raramente com ele, mas é o meu brinquedo tal, que é um Porsche 911. E porque é um carro, Porsche é um carro, só que, eu não consigo ir no mercado com Porsche, cacete. Eu não consigo fazer um monte de coisa, para isso eu preciso do Volvo, né? Então aí eu uso o Volvo. Mas eu vou sempre experimentando um pouco as marcas. E veja bem, você pode estar usando hoje uma Mercedes, e hoje é um baita carro, mas não significa que nos próximos lançamentos essa marca vai estar te agradando. Então hoje a gente tem tanta oportunidade de ir mudando, né? Experimentando modelos dentro daquele segmento, dentro do seu segmento. Claro. Você vai mudando modelo, marca, tal, experimenta. Eu acho que uma coisa legal, Marcão, é que assim, as pessoas estão entendendo que o mais importante hoje não é a posse, é o acesso. Então, vamos pegar um gancho já. Agora você me deu o gancho. Compra o carro, aluga o carro ou é Uber? Eu vou te falar, o Volvo que eu uso é um carro por assinatura. Por que eu vou comprar um carro se eu posso pagar uma mensalidade que vai dar menos do que eu vou gastar com ele em 1 ano e meio, 2 anos? Não faz sentido. Entendeu? Então você já adotou o aluguel, praticamente, que é por ano, né? Por ano, né? Eu tinha uma Mercedes blindada e ela era também um carro locado. Né? Se me permitir aqui, todas as minhas locações eu faço pela Movida. Então eu fiz pela Movida carro blindado, fiz a Volvo XC60, se você olhar lá tem o izinho da Movida. São carros que eu quero muito mais ter o acesso do que a posse. Porque o que acontece? Quando você for vender o carro, tem a depreciação do carro. Toda aquela coisa chata. Eu ligo os caras, entro no aplicativo, fazer a revisão. Eu não gasto um tostão. Só ponho são carros caros de manutenção, né? São carros caros. Né? Eu só ponho gasolina. Outro dia eu estava escutando um ruidinho na pastilha, agendaram, foram lá, trocaram a pastilha, saí de lá, tomei café, tomei uma água e não gastei um tostão, rapaz. Quer dizer, não gastei, já tá no Lógico, mas uma coisa interessante. Você costuma usar Uber? Uso, assim, eu vou me deslocar, se tem eu deixei o carro lá, eu pego um Uber, né? Eu uso o Uber também, mas como eu sou um cara ainda meio dinossauro, eu gosto de carro, eu gosto de dirigir, só se realmente... É que você sabe dirigir, né? Até eu não... Se eu levei meu carro, se não tiver ninguém para me trazer, eu vou de Uber. Agora, se o carro estiver aqui na garagem, eu chamar um Uber com o carro na garagem, aí não. Só se eu tiver impossibilitado de andar com o carro, aí eu chamo o Uber. Se alguma coisa, por exemplo, como eu ando com muito carro, você precisa vir aqui buscar um carro. Aí eu vou de Uber para buscar o carro. Então o Uber me quebra um galho danado de vez em quando. Tal. Preciso pegar o carro lá na Movida, vou fazer uma gravação de não sei o quê. Aí cara, mas olha, para nossa geração, você já está assinando o carro, você sabe que já é um pouco, não é muito da nossa geração. O pessoal queria ter o carro. Sim. Já é uma disrupção isso aí, eu considero pra caramba, né? E falando em disrupção, você tem feito alguma coisa na internet? Bastante. Hoje o que aconteceu foi o seguinte, foi bom você ter falado sobre isso. Eu sempre pus na minha cabeça, né, cara, que já que nós estamos trabalhando com comunicação, a gente tem que estar experimentando várias vias, vários caminhos, né? E hoje uma das que eu mais me comunico é no meu Instagram,
né, que está hoje com 211 mil seguidores, tudo tal, uma galera que realmente interage e vem subindo com muita frequência porque eu tenho experimentado algumas formas de colocar os vídeos ou de fazer questionamentos e perguntas, tudo tal, onde a gente está conseguindo se comunicar bem com esse público. Instagram, legal. No Instagram. Eu tenho um canal também, um canal de YouTube, tanto que eu dei agora uma entrevista na Rádio CBN, né, que é no estúdio CBN, e já ele já vai pro meu canal no YouTube. Mas eu percebo assim que as pessoas conseguem me acessar mais fácil pelo Instagram do que pelo canal de YouTube. Mas eu tenho que ter um canal de YouTube. Eu tenho que ter. Ele está indo lá, tranquilinho. O mais forte, sem dúvida, é o Instagram. E aí, outros, tipo Twitter eu não tenho, LinkedIn eu não tenho. Como você faz coisa no Instagram e já vai direto para o Facebook, Sim. Então já vai para o Facebook. Não é que eu interaja muito bem no Facebook também, porque às vezes eu acho o seguinte, você tem que estar meio ligeiro em todas essas plataformas, mas eu tenho muito medo do que eu chamo de síndrome do pato. O pato tem bico, mas não bica, tem asa, mas não voa, tem nada dele, não é peixe. Ou seja, quando você está tentando nada mal, anda mal e voa mal, né? Você está entendendo? Então, eu me dedico mais ao Instagram, porque o Instagram tem algumas ferramentas como o Reels, tem o IGTV, você faz um ao vivo, você faz uma live. Então, eu acho que é uma ferramenta que está bem, está forte. Eu vejo que empresas me contatam muito em função do Instagram. O que é legal dizer assim, como é que eu atuo no meu Instagram? Eu sempre quero manter a figura de quem está dando uma dica. Então, tem marcas e pessoas, enfim, que querem usar do meu Instagram. Só que eu sempre digo o seguinte, ó, você faz o quê? Eu faço caneta. Então tá, nós vamos falar, se eu achar que aquilo é bom, nós vamos falar da caneta, mas eu não vou falar a sua marca. Entendeu? Para quê? Para que as pessoas tem que ter uma dica boa de caneta, aquela dica tem que ser relevante para você e acabou. Mas tem que ter isenção, né, cara? Esse papel de isenção da sua parte é muito legal. E outra coisa, como eu falei para você lá no começo, eu vou tentar te arrastar cada vez mais para podcast. Bora! Podcast, pois é, podcast eu tenho o podcast, o CBN Motor, e tá muito legal meu podcast, legal, eu digo, pessoalmente, porque eu faço com meu filho, né? Meu filho, ele, o ano passado, fez o primeiro ano de jornalismo, no segundo ano de jornalismo dele, ele entrou na Rádio CBN, desde o dia 5 de janeiro, ele trabalha na Rádio CBN. Então, o podcast CBN Motor, que vai toda semana, né, ao ar, todas as quartas-feiras vai um inédito, é com ele. Então, nós dois conversamos juntos e damos dicas que envolvem mobilidade, uma série de coisas, com o meu filho. Então, tem esse podcast rodando. Aí eu sou um colunista, né, do estúdio CBN, que também falamos sobre mobilidade, essa coisa toda. O Instagram, o programa Auto Esporte, e vamos que vamos. Cara, agora, falando numa coisa, cara, de tecnologia automotiva, você tem muito contato com a indústria, você vive disso, e quem está do outro lado do balcão, não. O que você imagina de tecnologia nova que está surgindo, que efetivamente vai estar disponível para a gente, você acha que tem, e coisas que vão demorar ou talvez nem venham, mas que você já viu? Eu acho assim, vamos lá, vamos falar do carro elétrico. É a 4ª vez que tentam fazer o carro elétrico sobreviver. O carro elétrico deixa eu aproveitar e emendar uma pergunta para você responder tudo, então. Carro elétrico, você acha que ele vem e vai estar acessível a nós mortais, ou ele vai ser só aquele carro para milionário, carro premium, ou realmente ele vai emplacar no mercado? Não, ele vai ser um nicho de carro premium. Não vai ser um nicho de carro premium. E são vários os motivos, né? Primeiro que ainda existem algumas perguntas sem respostas no carro elétrico, né? Ninguém ainda sabe o que fazer com a bateria e a gente já está começando a ter esse problema, né? O carro elétrico, ele é um carro econômico, ele é um carro ecológico, depende do ponto de vista, porque ele traz um passivo ambiental muito grande na produção da bateria
Ele traz um passivo ambiental muito grande na hora de você descartar a bateria, e ele gera também um passivo ambiental pesado na geração da energia. Então não tem café de graça. Você entendeu? Bom, mas é uma tecnologia que está muito mais forte, muito mais robusta hoje, indiscutivelmente. Só que foi uma energia que não foi adotada para veículos. Tá, se a gente for falar de motocicleta, patins, essas coisas mais pequenininhas, que a gente chama de última milha, ok. Então hoje você já vê soluções elétricas para isso. Aqui no meu condomínio, um monte de gente anda só de motinha elétrica, né? Tem na garagem e vai para cima e para baixo. Mas assim, o carro, o Uber, o táxi, como acontece na China e tal, eu acho que aqui ainda vai levar um tempo. Até isso acontecer, há necessidade de entrar um intermediário que é o híbrido, onde você tem o motor a combustão e o motor elétrico. Esse sim, o híbrido pode estar numa escala maior, não num curto, num médio prazo. Tá. O carro elétrico... Mas fica acessível, aí já dá para o professor normal ter ou não? Vai continuar sendo só premium? Assim, vamos lá, o que é um acessível, né? Você pega um Taycan, custa 1 milhão, para pouquíssimas pessoas. Você pega hoje um Toyota Hybrid, esse carro está aí na faixa dos seus 180 mil. Ainda é para poucos. Né? Para ser acessível, ele tinha que estar na faixa do que custa os carros de entrada. E você não tem carro a combustão e carro de entrada com um preço compatível. Aí alguns dizem, não é compatível porque ainda não tem escala. Mas escuta, como é que eu vou comprar? Não, outra coisa, César. Primeiro, o ovo ou a galinha, né? Vai ficar sempre esse... Outro tempero aí. Você acha que a gente, como mercado brasileiro, para essas tecnologias, a gente ainda vai continuar dependendo de importação? Você acha que a gente vai ser competitivo? Isso piora mais a nossa situação. Piora, né? Porque a gente se torna cada vez mais dependente. Por exemplo, por que as fábricas pararam agora na pandemia? Um dos motivos da paralisação, ok, tá aí a pandemia, o pano de fundo é a pandemia. Mas todos os carros hoje levam muito chip, levam muito equipamentos eletroeletrônicos. O carro hoje ele é um computador. Sim. E o que aconteceu com a pandemia? Todas as empresas que fabricam esses componentes eletrônicos estão na China, estão em tudo quanto é lugar. Eles fabricavam para a indústria de home, que é computador, televisão e não sei o quê, e para a indústria. Quando a indústria parou, por conta da pandemia, as pessoas que tinham um computador em casa e um monte de gente, criança precisando, você tinha 5 pessoas em casa, só tinha um computador. Agora, o homem trabalha, precisa de um computador, a mulher trabalha, precisa de um computador, os meninos precisam fazer escola online. Quando você vai ver, você precisa ter... Cada um com celular que também tem chip. Você entendeu? Então, aumentou demais a venda de telefone celular, aumentou demais a venda de computadores, aumentou demais a venda de televisão, o cara quer ter mais conforto em casa, ele não pode sair de casa, então ele vai assistir televisão, ele vai fazer Netflix, seja lá o que for. Resultado, aumentou demais a demanda por componentes eletroeletrônicos para bens de consumo residencial. Fato é que quando a indústria automotiva começou a retomar, eles não têm fábrica capaz de produzir tantos itens eletrônicos. Estamos falando de China e países asiáticos, entendeu? Então, quando a gente vai para um carro elétrico, onde praticamente o carro inteiro, vamos lá, bateria, só a China fabrica bateria. Que loucura. Que loucura. Não, eu fico imaginando. Isso até me leva a uma pergunta. Desculpa. Pega seu celular. Meu carro de corrida. Pega seu celular. Você vai ver que a bateria. Você comprou o quê? Um iPhone? Americano? A bateria é chinesa, pô. Chinesa. Agora, uma coisa que eu tenho conversado, que meu público é muito forte, oficinas e autopeças, né? O pessoal tá com medo, cara. O pessoal tá com medo, eles estão assustados. E é aí que é o gancho que eu pergunto para você. O que você fala hoje? Porque eu entrevistei muitas oficinas, a gente fez um trabalho com as oficinas, a gente foi conversar com eles. O que você acha do futuro? O cara não sei o que fazer.
né? Independentemente da crise, se eu tenho dinheiro, mais ou menos dinheiro, eu não sei o que fazer. O que você fala para esse cara? Eu diria o seguinte, vários setores tiveram que se reinventar, vários setores morreram com a pandemia e vários segmentos cresceram. Se tem um segmento que cresceu, é exatamente o de oficinas, o da reparação, por motivos muito simples. Não se vende mais... a venda de carros novos comparado com a comercialização de carros usados, ela já vinha muito mais forte desde 2014. O que significa é que as pessoas não estão comprando carro novo. As pessoas estão... A idade média da nossa frota envelheceu. Já era previsível envelhecer e vai envelhecer ainda mais. Ou seja, a idade média, que era para ser de 13 anos, vai bater algo em torno de 18 anos, a idade média. Esses carros precisam de manutenção, esses carros precisam de serviços. Eles não andam ad eterno, precisa trocar pneu, precisa trocar pastilha, precisa fazer freio, precisa fazer suspensão e tudo mais, ok? Então, eu acho assim, se tem um setor tanto que na pandemia, oficina mecânica era um serviço essencial. A oficina não podia parar. E o que aconteceu na pandemia? Ninguém estava rodando. E todo mundo com problema no carro. Problema de bateria, problema com combustível, problema com pneu, freio colando. Então os mecânicos trabalharam bastante e vão trabalhar cada vez mais. Agora é tão curioso, que é o seguinte, aí vai uma crítica. A gente viajou o Brasil inteiro pela YPF, falando de norte a sul com os aplicadores, com os mecânicos. E quando a gente fala assim em carro elétrico, e que as pessoas têm que se atualizar, que as pessoas têm que... Eu acho assim, não adianta o farol de um carro, vou comparar com o farol de um carro. Por que o farol de um carro, em vez de ele iluminar 150 metros, não seria melhor ele iluminar 2 quilômetros? Não. Eu adoro. Não? Sabe por que não? Porque a curva está a 150 metros. Se eu iluminar 2 quilômetros, a curva vai passar aqui, ou seja, eu estou iluminando algo desnecessário. Eu acho que você tem que ficar antenado com o movimento. Mas eu entrava em salas, em teatros, em conferências e perguntava assim para os mecânicos: quem aqui trabalha com transmissão automática? Mais de 60% dos carros comercializados são transmissão automática. Verdade. Quem trabalha com transmissão automática? Tinha 400 pessoas. Quando levantava a mão, era 1 ou 2. Falta, então, você acha, prepara o pessoal para enfrentar a realidade da frota hoje. Exato. Então eu fico olhando mecânicos assim, falando assim, cara, eu não sei o que vai ser, como é que vai acontecer, eu tô com medo. Vai se atualizar. Tem um monte de gente aí tendo problema de câmbio automático e você não... O câmbio automático está aí. O problema está aí. A gente tem que resolver, tem que trocar o lubrificante, o fluido, tem que saber mexer nas válvulas, tem que saber trocar o filtro. É um valor incrível trabalhar com isso, né? Porque o valor agregado de uma troca de óleo, de fluido de transmissão automática, ela não é barata. Só que assim, não é barato, é muito relativo, né? Porque se você trocar a cada 40 mil, vamos lembrar que você já trocou óleo 4 vezes, né? Então quando você soma, é mais ou menos a troca de óleo. Sim. Você não faz a cada 10 mil, você faz a cada 40. Ou seja, você acredita que a oficina precisa se preparar para poder atender a demanda que o mercado já tem. Mais do que isso. Tem cara que não está olhando lá para o carro elétrico e não se preparou nem para a realidade atual. Então o cara está assim, nossa, quando o carro elétrico chegar, a transmissão automática chegou e até agora você não fez nada. Tem oficina que ainda hoje não tem scanner. Como assim? Você entendeu? Então, e agora, algumas. Porque quem está se atualizando, quem está indo atrás, quem está vendo, o problema está entrando na porta da oficina e o cara está enfrentando, esse cara não tem tempo. Tá com a oficina cheia e vai continuar cheia. Exato.
Então, não, essa história do carro elétrico, a gente está olhando lá, você está querendo que o teu farol ilumine 400 Agora eu para entendi. frente, quando a curva está a 150, eu tenho que iluminar para frente, mas quanto para frente? Ó, vamos lá. Se futurologista fosse um cara expert, ele podia prever o que ia acontecer com a economia e com o coronavírus? Não. Imagina um cara que chegou em 2019 e fez um plano para 2030. Se a gente fosse falar de futurologia, eu ia falar para você do Taleb lá, que ele fala do cisne negro, e aí a gente ia ficar mais 2 horas aqui. Você entendeu? Então, cara, tem coisas emergentes para agora, batendo na porta da tua oficina, que são oportunidades que você tem que abraçar. Porque tem muito mais gente precisando de serviços automotivos do que pessoas comprando carro zero e levando para concessionária. Verdade. César, agora deixa eu te falar uma coisa. Onde é que o pessoal te encontra, então, na internet? Como é que o pessoal te encontra? Tá, pode ser. No YouTube é César Urgnani, né? No Instagram é @César Urgnani. Você viu que eu não sou um cara muito criativo, né? Mas por esses dois caminhos aí, a gente consegue se ver, consegue e se fala falar, como que chama o seu livro, cara? A gente vai colocar o seu livro aqui. O livro é A Fonte. Inclusive, ó. Olha aí, mostra pra gente. Aqui. Porque, olha, no podcast a gente põe, olha lá, a fonte, César Urgnani, garoto. Tem uns cortezinhos que a gente põe no YouTube, vai ser legal essas imagens aí. Pô, César, que legal, cara. Você me contou umas histórias muito chiques, cara. Olha, eu vou falar pra você, valeu a pena, viu? E vou tentar te arrastar para algumas mesas para você ajudar a discussão desse tema automotivo que você é o cara. César, abração pra você. Fica com Deus, obrigado. Até a próxima. Valeu, cara. Tchau, tchau.